O Mundial de Clubes é o título mais sonhado e os brasileiros tiveram a chance de disputar por ele várias vezes, desde o Corinthians de Dida até o Fluminense de Fernando Diniz. Então nesse vídeo vamos ver como foi a campanha de cada time brasileiro no Mundial organizado pela FIFA, de 2000 até hoje. E logo o primeiro Mundial da FIFA, no ano de 2000, já foi o mais polêmico de todos. Até ali o Mundial era naquele intercontinental, com só um jogo entre o campeão europeu e o sul-americano. Aí a FIFA decidiu organizar o seu próprio Mundial com times de todos os continentes. E para disputar pela taça nesse Mundial sediado no Brasil, teve o Vasco representando a Conmebol, da África foi o Raja Casablanca, da Oceania foi o South Melbourne, da Ásia o Al Nassr, da América do Norte o Necaxa e da Europa o Manchester United. Além disso também veio mais dois, o campeão intercontinental de 98, o Real Madrid, e o representante do país sede, o Corinthians, por ter ganhado o Brasileirão. Então foram feitos dois grupos com 4 times, onde o primeiro de cada ia para a final. Os times do Brasil eram fortes, mas o problema eram os europeus. Como só iria um para a decisão, o Vasco teria que superar o Manchester United de Ferguson e o Corinthians o Real Madrid de Anelka e Roberto Carlos, um baita desafio. Mas para surpresa de muitos, os brasileiros destruíram. O Timão arrancou um empate heróico de 2-2 com o time merengue e o Vasco incrivelmente venceu o United por 3-1. Sim, ganharam do United, que tinha Neville, Giggs e muitos outros em campo. Então a primeira final do Mundial de Clubes da FIFA estava definida. O campeão brasileiro, o Corinthians de Dida, enfrentaria o campeão da Libertadores de 98, o Vasco da Gama, que tinha ninguém menos que Romário e Edmundo. Aí no Maracanã os dois empataram no tempo normal e nos pênaltis com Gilberto e Edmundo perdendo as cobranças, o Corinthians ganhou a taça e se sagrou campeão. O primeiro Mundial da FIFA era vencido por um brasileiro. Aí no ano seguinte ia acontecer a edição de 2001, mas o torneio teve que ser cancelado. Isso porque o principal patrocinador entrou em crises financeiras e tiveram muitos outros problemas de calendários. Então o torneio chegou até a parecer ser esquecido. Até que no ano de 2005 voltou a acontecer, e mais uma vez um time brasileiro apareceu para representar, o São Paulo de Rogério Ceni. Dessa vez o torneio seria no Japão e nas semis o tricolor enfrentaria o campeão asiático Al Ittihad. Os sauditas não tinham o mesmo investimento que tem hoje, mas ainda assim eram fortes e tiveram um jogo duríssimo. Mas com 2 gols de Amoroso e um do Ceni de pênalti, o São Paulo ganhou por 3-2 e foi para a decisão. E quem foi para a final contra eles era o campeão europeu Liverpool, que tinha feito o chamado Milagre de Istambul contra o Milan. Aí logo aos 27 do primeiro tempo, Mineiro recebe um baita passe e manda pro fundo da rede para abrir o placar. 1-0 São Paulo. Aí a partida foi rolando e o time inglês ia dominando. Tinha mais posse de bola, mais escanteios e mais finalizações. Imagina, era o Liverpool de Xabi Alonso e Gerrard. Mas depois de defesas milagrosas do Rogério Ceni, o jogo acabou e o São Paulo era campeão mundial pela 3ª vez em sua história. Sem dúvida, o maior título da história do clube, junto dos mundiais de 92 e 93, que também foram lendários. Até aí, em 2 mundiais da FIFA, os brasileiros ganharam todos. E depois do São Paulo conquistar o mundo, no ano seguinte os brasileiros estavam de volta ao Japão com o Internacional. Depois de uma campanha heróica, o Inter ganhou a Libertadores e chegava pela primeira vez num campeonato desse tamanho. Aí nas semifinais enfrentariam o campeão africano Al Ahly. Chegava a vez do Inter estrear na competição e não podiam fazer feio. No elenco do Colorado tinham bons jogadores, como o capitão Fernandão, Meia Alex, goleiro Klemer e muitos outros. Aí nas semis, com gols de Yarley e a jovem estrela Alexandre Pato, ganharam e garantiram vaga na final. E na decisão ia encarar simplesmente o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que tinha também Deco, Xavi, Puyol, Iniesta e lá vai. Pensa na pedreira. Então no dia 17 de dezembro de 2006, o campeão da Libertadores e o campeão da Champions se enfrentaram, e foi muito difícil. O Barcelona teve bem mais posse praticamente o jogo inteiro, mas na raça o Inter foi segurando o ataque catalão e a partida ia se encaminhando para a prorrogação. Até que aos 82 minutos, o cara que veio do banco, o Adriano Gabiru, recebe a bola deixando o Puyol para trás e se consagra fazendo o único gol do jogo, dando o maior título da história do Inter. 3 mundiais da FIFA, 3 títulos brasileiros. Até ali estava 100% e deixava os europeus com a medalha de prata de novo. Só que aí, depois de ganhar em 2006, os times do Brasil ficaram um tempo sem ganhar a Liberta e o Mundial só foi voltar a ter um time do Brasil em 2010. Aí o representante de novo era ele, o Internacional.
Depois de ganharem o Bi da Liberta, voltavam para a competição em busca agora do Bimundial. Era hora de repetir o feito e passar o seu rival Grêmio em títulos mundiais. E o caminho parecia estar traçado. Na semifinal iam pegar um time que era até desconhecido, o campeão africano Mazembe. Esse time é da capital da República Democrática do Congo, um país em constantes crises, então o investimento no futebol era menor. O Colorado era o gigante favorito para passar, contava com o goleiro Renan, o zagueiro índio, Alexandro, Rafael Sobis e outros. Enquanto o Mazembe vinha a campo com Paton Mulota, Robert Kidiaba e outros meio desconhecidos para nós aqui do Brasil. No mínimo 2 a 0. Acho que vai ser 3 a 1. 5 a 0, que nem ele falou, 2 do Dali, 1 do Sobis, 1 do Alexandre e 1 do Juliano. Só que quando começou, viram que não ia ser fácil como imaginavam. O Inter não conseguiu marcar e o jogo foi pro intervalo empatado. Até que no segundo tempo, Cabangu abre o placar aos 53 e Caluituca aos 85 fez o improvável 2 a 0. Os africanos foram para a final eliminando o Inter, com direito à dancinha do goleiro. Pela primeira vez um time da Conmebol caía nas semis do Mundial. Foi um vexame gigante, motivo de piada até hoje. Pelo menos o Inter conseguiu vencer o campeão da Ásia, Seongnam da Coreia do Sul, e terminou com a medalha de bronze, terceiro lugar. Mas beleza, depois desse vexame de 2010, no ano seguinte o Brasil estava de volta ao Mundial, dessa vez com o Santos, que tinha Edu Dracena, Paulo Henrique Ganso e o jovem Neymar. Era o time que ganhou a Libertadores em cima do Peñarol, e depois do Inter cair nas semis, viram que não podiam vacilar e seu primeiro jogo era contra o japonês Kashiwa Reysol, campeão asiático. Aí os meninos da Vila convenceram em levar a melhor, 3 a 1 sem sustos. Agora iam pra final e o adversário era um que já apareceu aqui no vídeo, o Barcelona, que tinha Piqué, Puyol, Xavi, Davi Villa, Iniesta, Messi e muitos outros. Muita gente considera esse o melhor Barça da história. Aí um tempo antes, depois de ganhar a Liberta, o Léo do Santos falou isso aí. Japão, a gente se encontra lá, a gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Sabiam que seria difícil, mas estavam confiantes. Então no dia 18 de dezembro, as duas equipes decidiram o título mundial de 2011. E o que podia ser um sonho acabou se tornando um pesadelo. Aos 17 minutos, Messi marca, aos 24 Xavi faz o segundo e Fábregas fecha o primeiro tempo fazendo o terceiro. Um balde de água fria. Aí pra fechar de vez o caixão, o Messi fez o quarto. O Santos tomou 4 a 0. Então o alvinegro praiano voltou ao Brasil com medalha de prata e vários gols tomados. O Barcelona era tudo isso sim. Aí no ano seguinte, um outro time paulista chegava com essa missão de representar o futebol brasileiro, o Corinthians. O Corinthians ganhou a Liberta de 2012 de forma invicta e foram pro Mundial com autoridade. E a torcida fez no Japão a famosa invasão corintiana. Milhares de torcedores foram apoiar o time e enfrentariam o Al Ahly na semifinal. Não podiam fazer feio e foi um jogo muito complicado. Várias chances para os dois lados. Mas o timão foi valente e com um gol de Guerreiro aos 30 minutos da primeira etapa, ganharam por 1 a 0 para se classificar para a final. O primeiro passo foi dado, agora ia enfrentar o Chelsea. O Chelsea também tinha conquistado o continente pela primeira vez e foi uma zebra gigante. Por ser o campeão europeu, era o favorito para levar a taça. Mas o time do Tite, com Paulinho, Cássio, Emerson Sheik e companhia, não abaixou a cabeça. No estádio lotado de corintianos, o Cássio ia fazendo defesas cada vez mais difíceis e fechando o gol. Até que aos 69 minutos, Danilo chuta a bola no Peter Cech e ela sobra para Paulo Guerreiro marcar de cabeça. 1 a 0 pro Corinthians e depois disso não teve mais gol. Então o Timão se sagrava campeão mundial. No futebol, o mundo é preto e branco. O mundo é do bando de loucos. O Corinthians é bicampeão mundial Interclubes. O primeiro time a conquistar 2 vezes o Mundial da FIFA, 2000 e 2012. Então até aqui os brasileiros estavam realmente com um retrospecto muito bom. Nos 6 mundiais da FIFA que os times brasileiros jogaram, teve um terceiro lugar, um vice e 4 títulos. O único que tinha caído na semifinal era o Inter, algo que nenhum brasileiro queria repetir. Então chegava o ano de 2013 e mais uma vez um time brasileiro conquistava a Liberta, o Atlético Mineiro de Ronaldinho. Depois de uma baita trajetória, batendo o Olímpia na final, o Galo disputaria o Mundial de Clubes pela primeira vez. Esse Mundial ia acontecer no Marrocos e quem estava no caminho do Galo era o time da casa, o Raja Casablanca. Era o time da casa, mas o Atlético era o favorito para chegar na decisão. Imagina, tinham caras como Victor, Jô, Bernard, Diego Tardelli e a estrela Ronaldinho.
Mas o Galo achou que ia passar sem sustos, mesmo tendo posse de bola maior e mais finalizações, no primeiro tempo não teve nenhum gol. Até que, para piorar a situação, o time marroquino abriu o placar aos 51. Pelo menos depois o Ronaldinho empatou e o jogo ficou assim. Tinha tudo para ir para os pênaltis, mas o Galo vacilou. Na reta final cometeu um pênalti que foi convertido e nos acréscimos tomou outro. 3-1 pro Raja e o Atlético caía nas semis. Terminou o jogo. Mazembe em 2010 contra o Inter e agora o Raja Casablanca contra o Atlético. O Raja Casablanca faz história no futebol mundial. Aí foram para a disputa do terceiro lugar contra o Guangzhou Evergrande da China e tiveram outro jogo difícil. Chegou a estar perdendo por 2-1, mas o Galo virou para 3-2 e terminou com a medalha de bronze. Depois de ganhar em 2012, o representante do Brasil era terceiro lugar em 2013. Aí na sequência, os times do Brasil também vacilaram muito na Libertadores e literalmente pararam de vencer. Até que anos depois, em 2017, o Grêmio, liderado por Renato Gaúcho, chegou na final continental e derrotou o argentino Lanús para se sagrar tricampeão da América, garantindo vaga no Mundial. O seu rival já tinha ganhado o Mundial da FIFA, então os caras queriam conquistar também e o Grêmio foi até os Emirados Árabes em busca do título. Aí logo de cara teriam que enfrentar o campeão da América do Norte, o Pachuca, do México. O último brasileiro tinha caído nas semis, então tinham que tomar muito cuidado com a zebra. E o jogo foi muito tenso para os dois lados. O Pachuca terminou com mais posse de bola, mas quem atacou muito mais foi o Grêmio. O que faltava mesmo era o gol, então acabou em empate e foi para prorrogação. Aí logo aos 5 minutos do tempo adicional veio o alívio. Everton Cebolinha marca o único gol para classificar o time gaúcho. O primeiro passo foi dado e a final seria contra um timinho, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Os rivais do Grêmio esperavam uma goleada, mas os gaúchos foram segurando todos os ataques e conseguiram sair impunes no primeiro tempo, 0-0. Até que na segunda etapa, numa cobrança de falta do CR7, a bola passa no meio da barreira e morre no fundo do gol. 1-0 pro Real Madrid e o jogo acabou no placar mínimo, Grêmio vice. Foi só 1-0, mano. Aí no ano seguinte, quem foi pro Mundial era o River, que fez vexame e caiu nas semis. Até que em 2019, o Flamengo, comandado por Jorge Jesus, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e companhia, conquistou a Libertadores e foi disputar pela taça. A última vez que o Flamengo tinha disputado tinha sido no Intercontinental de 81 contra o Liverpool, onde ganharam de 3-0. Agora nesse Mundial sediado no Catar, pegariam o campeão asiático Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogo foi disputado e os árabes até começaram ganhando, podia ser outro vexame de brasileiro chegando. Mas com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique conseguiram uma virada e por 3-1 o Flamengo ia pra final. Aí depois de 38 anos iriam reencontrar ele, o Liverpool. A final aconteceria no Estádio Internacional Khalifa e o Liverpool iria atrás do seu primeiro Mundial na história. Aí o rubro-negro deu a vida e todo instante segurava o ataque dos Reds. A partida foi para a prorrogação em 0-0 e podia ir para os pênaltis. Mas no tempo extra veio o balde de água fria. Roberto Firmino marcou para os Reds e sacramentou a derrota brasileira. Final de jogo em Doha, no Catar. Aí o Salah ganhou o prêmio de melhor do torneio e o Bruno Henrique ficou em segundo, o que gerou essa foto icônica. Então até aqui no Mundial da FIFA, os brasileiros tinham 4 títulos, 2 medalhas de bronze e 3 vices. Todos terminaram pelo menos no pódio, até que chegou a temporada de 2020. Na temporada de 2020, quem conquistaria a América seria o Palmeiras, e o Verdão ia em busca do título que ele mais sonhava. Aí foram pro Catar e a semifinal seria contra o campeão da América do Norte, o mexicano Tigres. Depois de 2013, os brasileiros nunca mais tinham caído nas semis, era algo do passado já. Aí no dia 7 de fevereiro de 2021, no estádio Education City, no Catar, o Palmeiras vinha a campo com praticamente o mesmo time que disputou a final da Libertadores. Rafael Veiga, Rony, Gustavo Gomes, Everton e muitos outros. Aí o Palmeiras parecia estar muito nervoso e o Everton teve que fazer defesaças. Até que o time mexicano sofreu um pênalti e Gignac converteu o único gol da partida. 1-0 pro Tigres e o Palmeiras era eliminado na semifinal. Uma decepção gigante pro torcedor. Então o que restava agora era lutar pelo terceiro lugar, que seria contra o campeão africano Al Ahly. Mas pra piorar, o jogo acabou em 0-0 e o Al Ahly venceu nos pênaltis. O Al Ahly repete 2006, termina o Campeonato Mundial em terceiro. E o Palmeiras se despede de Doha
na quarta posição. O Palmeiras não marcou nenhum gol e terminou em quarto lugar. Literalmente a pior campanha de um campeão da Liberta na história do Mundial. Entraram na lista de vexames. Mas o Palmeiras não se deixou abalar e meses depois conquistou a Libertadores de novo. Então pela segunda vez consecutiva voltava para o Mundial e tinha a chance de se redimir. E logo de cara iam encarar o mesmo time que tinha deixado eles em quarto lugar. O Al Ahly, do Egito. Então no dia 8 de fevereiro, no estádio Al Nahyan, nos Emirados Árabes, o Alviverde vinha a campo para ter a sua revanche. Agora o Palmeiras estava mais confiante e experiente, então conseguiram converter as oportunidades e com gol de Rafael Veiga e Dudu se classificaram para a final do Mundial. O sonho parecia cada vez mais próximo. E agora pegariam justamente o time que o seu rival enfrentou há quase 10 anos atrás, o Chelsea, que agora era bicampeão europeu. Então o jogo começou e o primeiro tempo terminou sem gols. Até que aos 54 minutos o Lukaku abre o placar. Tudo parecia se encaminhar para mais uma vitória europeia. Só que na sequência o Verdão arrancou o empate com uma cobrança de pênalti de Rafael Veiga. Depois de 10 anos o time brasileiro fazia gol na final do Mundial. O Palmeiras mostrava que tinha chances reais de ganhar e a partida teve que ir para a prorrogação. E na prorrogação também não estava saindo gol, parecia que ia para os pênaltis. Mas a alegria não durou muito. Faltando minutos para acabar, a bola bate no braço do Luan e é pênalti. Então Havertz foi e sacramentou o título inglês. Dessa vez o Brasil chegou muito perto de ter outro campeão. O Chelsea manteve o meme vivo e Dudu e Danilo ficaram no pódio junto do Thiago Silva como melhores do torneio. Aí beleza, depois de ganhar 2 Libertas seguidas, no ano de 2022 o Palmeiras foi eliminado. Então o outro time brasileiro ganhou a Liberta e foi pro Mundial, o Flamengo. Depois de conquistar a taça em cima do Atlético Paranaense, tentariam de novo levar o Mundial. E iam com muito dos mesmos jogadores, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. A diferença é que agora estavam de técnico novo, o Vitor Pereira. E na semifinal enfrentariam o mesmo time que derrotaram em 2019, o Al Hilal. Os árabes ainda não tinham as contratações que tem hoje, então o Fla já era dado como certo na final. Só que o que aconteceu foi o oposto esperado. No dia 7 de fevereiro de 2023, foram pro jogo e logo aos 5 minutos tomaram um gol. Pelo menos depois, aos 20, empataram com o Pedro e seguraram assim até o final do primeiro tempo. Só que antes do intervalo, o Gerson faz a falta dentro da área e é expulso. Aí Aldo Alsali converteu e colocou os árabes na frente de novo. Mas não parou por aí. Aos 70 minutos, o Vieto faz o terceiro gol. Depois o Pedro acabou diminuindo, mas não foi suficiente. O Flamengo era eliminado nas semifinais. Foi um baque gigantesco. E na disputa do terceiro lugar também não foi fácil. Encararam o Al Ahly e o Gabigol até abriu o placar aos 11 minutos. Mas os africanos chegaram a virar na segunda etapa. Estavam prestes a fazer um vexame ainda maior. Mas para salvar, o Pedro marcou 2 e o Gabigol outro. Final do jogo 4-2 e o Flamengo terminou no pódio. Aí depois o Flamengo e Palmeiras disputarem os últimos 4 mundiais da FIFA. No ano de 2023 o Fluminense surpreendeu todo mundo e conquistou o continente pela primeira vez na história. O time das Laranjeiras ia para o Mundial de forma inédita e viajou para a Arábia Saudita tentar ganhar a maior taça possível. E o primeiro adversário em sua frente era o campeão africano Al Ahly. O Al Ahly é um clube gigante, o maior campeão da África e prometia dar muito trabalho. Aí no estádio King Abdullah, os dois se enfrentaram e no primeiro tempo o Fluminense até meteu uma bola na trave. Mas o Al Ahly também quase abriu o placar, mas não conseguiu aproveitar as chances. Até que no segundo tempo, Marcelo dá uma canetaça dentro da área e é derrubado. Então John Arias foi e converteu, 1-0. Aí na sequência os egípcios não deram tanto perigo e no final John Kennedy fechou o caixão. 2-0 e o Fluminense estava na final do Mundial. Então no dia 22 de dezembro, o Fluminense entrava a campo no seu jogo mais importante da história, e contra o grande Manchester City do Pep Guardiola. Era quase impossível o Flu ganhar, e logo aos 45 segundos veio o balde de água fria. Gol do City num toque errado de bola. Mas o Diniz não abriu mão do seu estilo de jogo, não se intimidaram com o gol e tiveram momentos realmente muito bons. O Fluminense teve uma sequência de posse de bola impressionante e ainda mataram o torcedor do coração tocando ela na frente da linha do gol. Mas o City recuperou e numa bola enfiada Phil Foden chuta e ela desvia no Nino para fazer o 2-0.
a esperança praticamente foi embora. 2 gols de diferença já. E no segundo tempo os ingleses ainda fizeram mais 2 com Phil Foden e Julian Álvares. Então o Fluminense perdeu por 4-0 e foi vice do Mundial de Clubes. Todo mundo sabia que as chances eram muito baixas, mas uma pena ter tomado 2 gols bobos como foram os primeiros. Então, resumindo, em 3 edições de mundiais que os brasileiros disputaram, terminaram uma vez em 4º lugar, 3 vezes em 3º lugar, tiveram 6 vices, incluindo o Vasco em 2000, e 4 títulos. Eu também considero o Intercontinental como mundial, claro, mas esse vídeo era só sobre os mundiais organizados pela FIFA. E aí, curtiu esse vídeo? Então dá uma olhada nesse outro que eu postei, tenho certeza que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!